Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 18, verso 23, que diz: Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Bom, queridos, lembrando aqui que Jesus está num julgamento religioso, né? Haverá depois o julgamento segundo a jurisdição que dominava a região de Israel pelos romanos. Então, primeiro é um julgamento religioso. Então, estamos diante, supostamente, de autoridades religiosas que batem em Jesus porque ele argumentou algo com o sumo sacerdote, e aí Jesus aqui fala com eles sobre o acontecido. Bom, queridos, isso faz parte da nossa vivência. Talvez não um julgamento, né, algo tão sério e que leva a um final fatal, como nós vemos no caso de Jesus, mas a gente sabe que no nosso dia a dia, às vezes a gente encontra pessoas que nos ofendem, que nos tratam mal, que nos humilham, às vezes com chefes no trabalho, que nos perseguem, pessoas que não gostam de nós. Pode acontecer mil e uma coisas, até amigos nos traírem, pessoas com quem nós nos relacionamos, né? Num casal pode nos trair, pode nos ferir pelas costas, ou alguém da família pode nos dar um golpe nos negócios, etc. Pode acontecer mil e uma coisas, né, queridos? E quando a gente sofre assim, as reações humanas são as mais diversas. Jó, por exemplo, quando estava sendo acusado pelos amigos, né, de estar doente como Jó estava, de ter perdido seus bens e perdido seus filhos, os amigos começaram a acusar Jó de ele ter algum pecado oculto, para aquelas calamidades virem sobre ele, então ele deveria ter algum pecado oculto. A reação de Jó, no início, foi tranquila, mas ele começou a se cansar das acusações. Em Jó capítulo 16 ele chega a dizer: Deus me entregou ao ímpio, nas mãos dos iníquos me faz cair. Descansado eu estava, mas ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, colocou-me por seu alvo. Então veja só, Jó aqui, e a reação de muitas pessoas, um mal lhes acontece e a pessoa coloca a culpa em Deus. Ela começa a lamuriar, né, a se colocar como uma vítima do mundo, né, todo mundo me persegue, todo mundo... isso só acontece comigo. Ela começa numa auto-vitimização, né, numa peninha dela própria. E isso só faz abater a pessoa. Isso só faz a pessoa perder as suas forças, porque ela mesma está sempre se lamuriando e se fazendo de vítima. Primeira coisa, em relação a Deus, Deus não é culpado pela maldade humana. Não é. As pessoas vão te fazer coisas ruins e não culpe a Deus. Por isso que Jesus diz, ore e vigie. Por que Deus nos ensina a vigiarmos? Porque há perigos. Você só precisa vigiar algo qual que você pode perder, pode sofrer, pode ter problemas. Senão Jesus falava, olha, fique absolutamente tranquilo que nenhum mal vai vir sobre a sua vida. Não, Jesus está falando, vigie, tenha cuidado, seja prudente, fique de olho aberto. Então Deus não é culpado pela maldade humana. Então esse desabafo de Jó aqui, ele estava caindo numa situação de desespero, de lamúria, que não é muito sábio. Agora, em Isaías capítulo 50, a gente já vê uma reação mais adequada, mais sábia. Em Isaías 50, verso 6, ele diz, ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Pois o Senhor Deus me ajuda. Veja só, ele não colocou a culpa em Deus. Eles estão fazendo isso, e Deus não está comigo, Deus me abandonou, ou isso é Deus que está fazendo sobre mim. Não, ele falou, as pessoas más fazem isso, mas Deus me ajuda. E ele continua, portanto, eu não me sinto confundido, não me sinto desesperado. Por isso pus o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Então quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntos, quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles se envelhecerão como um vestido e a traça os comerá.
Então veja, essa é a confiança. Os maus são temporários. As pessoas perversas, vai chegar o tempo delas. Se não aqui na terra, enfim, a morte chegará e as pessoas chegarão nas mãos do justo juiz. Então não é porque os maus podem estar num lugar, entre aspas, de poder e de força, que a gente vai se desesperar ou achar que Deus nos abandonou, não. Se os maus, os perversos vierem contra você, fique firme, fique forte, saiba quem está contigo, é Deus que te ajuda. Veja a posição de Jesus aqui, queridos. Veja como ele fica absolutamente equilibrado. Ele não lamoria, ele não cai em choro, não cai em desespero, ele simplesmente fica firme e forte. E veja que a resposta de Jesus também tem outro tipo de resposta. Tem essa resposta da auto-vitimização, ai, coitado de mim, tudo isso acontece comigo. E tem a resposta da fúria. A pessoa fica cheia de ódio para com aqueles que estão cometendo injustiça. E fica com fúria e começa a ofender, a xingar. Já Jesus, a gente está vendo, ele manteve a sabedoria, manteve o equilíbrio, não respondeu de forma descontrolada. Por quê, queridos? Porque isso geralmente praticamente sempre, só piora as coisas e piora muito. Você pode estar sofrendo uma grande injustiça, mas se você perde o controle, você vai cometer injustiças também, vai começar a ofender, a xingar, bater boca, às vezes até usar de violência. E isso vai piorar a situação e muitas vezes você vai acabar levando a culpa porque saiu do controle e acabou fazendo alguma bobagem. Então, diante da injustiça, mesmo da pior das injustiças, mesmo diante de um escândalo, de um horror, você precisa manter o equilíbrio. Se a sua resposta for passional, a tendência é que você piore as coisas. Piore até no sentido de provocar o outro para o outro cometer mais injustiças. Porque se Jesus tivesse tido alguma reação explosiva, aí que Jesus teria talvez apanhado ainda mais ali. E não traz nenhum benefício para ele. Veja que Jesus argumentou no bom senso, na razão, ele não perdeu a razão, né? Ele não perdeu a sabedoria e a justiça. O apóstolo Pedro chega a dizer lá em 1 Pedro capítulo 2, se quando fizestes o bem e sois afligidos e sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Veja, então essa é a resposta aqui. Se você faz o bem, vou ler de novo, e sois afligidos e sofreis com paciência, é o que o Evangelho ensina. Diante da tribulação, a resposta do cristão é a paciência. E ele diz, se sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Agora as pessoas não têm paciência com o sofrimento. Pelo contrário, reclamam, murmuram, ofendem, até às vezes a Deus, abandonam a Deus diante do sofrimento. Não, diante do sofrimento, paciência. E se você tem paciência, diz, isso é agradável a Deus. Porque para isto fores chamado, ou seja, diante da dor, a paciência. Fostes chamados por quanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então veja, Jesus é um exemplo para nós, que diante do sofrimento, não caiu na murmuração, na peninha, nem caiu na fúria, no ódio e na amargura. Não, ele nos deixou exemplo de paciência. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, quando você é ofendido, o que você faz? Você ofende também? Esse não é o exemplo de Jesus. Jesus, quando ofendido, não ofendia. E quando ele sofria, ele não ameaçava. Ele nos deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Siga Jesus. Diante da dor, do sofrimento, da injustiça, da traição, seja paciente. Não responda o mal com o mal. Nós somos chamados para isto, está escrito. Responder o mal com o bem. Fazemos a diferença do mundo. Porque a maldade, ela vem se espalhando, por quê? Porque um faz o mal e o outro responde com o mal. Que responde com o mal, que responde com o mal. Então, o mal não cessa porque se torna uma cadeia que vai só se propagando. Ele só vai ser detido quando alguém
chegar e dizer, não, eu não vou responder o mal com o mal, vou responder com o bem. Aí o mal é detido. Então que você seja um instrumento de Deus para deter o mal do mundo. E o mal é detido quando alguém te ofende e você não ofende de volta. Eu já usei esse exemplo várias vezes. O diabo ele consegue fazer a maioria dos cristãos pecar a hora que ele quiser. O diabo consegue fazer um cristão pecar a hora que ele, diabo, quiser. Sabe como? É só o diabo fazer alguém te ofender. Pronto. Porque as pessoas vão acabar ofendendo de volta. Pronto, pecou. Então o diabo, ele praticamente manipula você, né? Ele vai, vou fazer aquele cristão pecar. Aí faz uma pessoa xingar ela, pronto. Aquela pessoa responde com raiva, com ódio, arrebenta o dia dela, ela ofende também, pega ódio, não perdoa. Então, queridos, vamos ser de Jesus. Ele nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.